23 de março, dia do anjo Alamiah, Alamiah, Alamiah. Outra forma de descrição é Elemiah, ou ainda pelo vocálico principal, que é Olam. Alamiah é o Deus oculto, o Deus que ainda não foi descoberto pelos corações humanos. É uma potência dessa divindade, este nome sagrado, que atua diretamente nas nossas frequências, em nossas frequências, para nos conectar com a vibração mais positiva do universo. Não é apenas combater os pensamentos negativos, mas, e principalmente, fortalecer as nossas convicções nesta potência oculta do Criador que jaz em nossos corações. Por uma conexão com o tarô, ele tem a mesma carta dedicada a ele do que foi a meditação do dia 22, do mesmo anjo. Mas há uma frequência amorosa que talvez se destaque um pouquinho mais. Durante muito tempo, para nós humanos, nos foi ensinado que os anjos tinham asas. Em outros tempos, que tinham olhos grandes e também asas grandiosas. E alguns trechos nos dizem que são círculos que estão interligados como se fossem engrenagens, cada um a seu tempo trazendo uma informação para que a consciência humana pudesse pelo menos ter uma ideia do que se tratava essa vibração, essas energias desses anjos. E isso é muito comum porque os nossos órgãos dos sentidos, todos eles estão voltados para o exterior. Se não há olfato, se não há cheiro, para algumas pessoas nada existe. Se não é possível tocar, ou seja, se não há o tato, para algumas pessoas também nada existe. Da mesma forma, se ela não pode ver, também não existe. E se não pode ouvir, piorou. A coisa de fato não existe. E para outros, se não há paladar, também não existe. Eu digo isso porque na inspiração, na consagração da força deste anjo neste dia, trabalhando os princípios da força ou da persuasão conforme o tarô egípcio antigo, nós vamos começar a compreender e conectar a força desse Deus oculto. Mas esse Deus está oculto onde? Como é possível encontrar um Deus que é oculto a todos? É quase como se fosse um convite para que nós pudéssemos desbravar a fonte primeva, a fonte original da criação. Tudo o que nós damos como existentes precisam passar pelos nossos órgãos de percepções que estão voltados para o mundo externo. Validamos o mundo externo como se de fato ele fosse a grande realidade. E há quem diga que quem discorda disso é maluco, não tem os pés firmados na realidade, está longe de encontrar um pontinho que seja da orientação mais correta da sua inteligência, do intelecto. E desta forma nós acreditamos tanto de um lado quanto de outro. Numa determinada época, só utilizávamos a religião como princípio, como fonte da verdade. Passado os ciclos naturais de envelhecimento dessas culturas religiosas, surge a ciência e também, por outro lado, começa a nos ensinar que somente aquilo que é validado tecnicamente pela ciência
é verdade. Já estudamos aqui, através do Código de Jesus, que os princípios naturais e os princípios não naturais, eles, na verdade, praticamente se confundem, pois o milagre, por exemplo, ele é um princípio que só é considerado milagre quando nós não conhecemos como fazê-lo. A alquimia, a magia, a espiritualidade, as rezas, as missas, os eventos trabalhados pelos magistas, tanto nas igrejas quanto em templos, são símbolos desse mundo externo que procura uma conexão com esse mundo interno. Ao abandonar-se, ao entregar-se a uma meditação, a uma oração mais profunda, sem buscar dar forma para aquilo que não tem forma, porque observemos como de anos para cá, as orientações dos anjos têm sido muito mais objetivas, muito mais bem trabalhadas para que os seres humanos não dependam necessariamente de uma ação externa para que a sua vida possa, de fato, caminhar. E é curioso esse fato porque nós sempre tivemos a referência dos anjos como seres alados, como seres metafísicos, ou seja, que estão fora de nós e que agem a nosso benefício, a nosso comando. Os magistas antigos tinham e têm, não só os antigos, mas os atuais, também têm fórmulas bem elaboradas de magia que podem atrair os anjos por imediato. Mas a suprema orientação, o direcionamento, o encaminhamento dos tempos nessa terra de transição que nós estamos vivendo é para que cada um de nós, e você e eu que observamos agora, por exemplo, as letras sagradas, estes códigos que estão sendo impregnados em nossas consciências, que nós possamos de fato reconhecer esse Deus oculto. E suportado por esta carta hoje, mais uma vez, temos claro que a força que a carta nos traz, que o anjo nos traz, ela é uma força que vence os instintos mais manifestos da nossa vida, da nossa existência. E aí é o desafio, porque vencer os nossos instintos naturais, aqueles que se revelam no cotidiano, e esses instintos não estão ligados apenas, como dizem, aos 7 pecados capitais, mas, e principalmente, aos instintos de revide da consciência, aos instintos que nos fazem agir sem uma reflexão, aos instintos que nos faculta a possibilidade de atacar, por exemplo, o outro, apenas por um revide ou muitas vezes maquinando vinganças contra os nossos irmãos. E vivemos assim praticamente uma vida inteira. Na inspiração captada um pouco antes da gravação, Alamiar nos diz que a fonte, uma metáfora ou a realidade mais pura. O coração humano, incontido na própria displicência, vive uma constante busca. Quer saber, por exemplo, da sua origem, mas pouco se posiciona para saber a origem da própria origem. No silêncio da manhã, ao abrir os seus olhos, você, deveríamos agradecer e nos concentrarmos no limite, aquele limite estabelecido por nossas próprias convicções. Quer conhecer
a sua origem? Olhe para dentro de si. Quer conhecer a origem de sua origem? Olhe para dentro de si. A resposta ela está tão perto que basta você se abraçar para tê-la revelada. É neste princípio, nesta inspiração de força que Alamiar nos traz. Pelos descritos dos cabalistas tradicionais, a revelação do nome é Deus oculto. E ele nos possibilita vencer os tormentos espirituais, as adversidades, as agruras que a vida nos mostra. Mas, simultaneamente a isso, ele nos oferece, através da força do princípio do vencer os instintos basais da nossa existência, ele nos mostra um caminho baseado não só no silêncio, mas na reflexão, no entendimento, na busca constante de aprimoramento pessoal, de se colocar à disposição de si próprio, de si própria, para poder compreender os planos maiores. E assim, nestas passagens de ciclos que nós vivenciamos, temos as portas e os portais abertos. Eu fico um pouco tranquilo muitas vezes quando capto essas inspirações, porque eu sangro na carne com algumas mensagens que vêm. Porque elas, às vezes eu fico questionando, mas eu vou falar isto, né? A mensagem vem, eu vou falar isso, se eu ainda não tenho suplantado, não tenho vencido esta batalha ainda. Mas a inspiração diz, sim, também é para você. Não sois o suprassumo. Então aproveite este momento e use destas experiências que estão sendo passadas. Por isso, recomendo com tranquilidade e com serenidade. Não há hipocrisia nestes conceitos, porque vivemos na matéria. Vivemos ainda sob o choque da ilusão, de acreditar em coisas que não existem e como nós acreditamos em coisas que não existem. Para você que acompanhou o Código de Jesus, por exemplo, Alamiar tem uma participação nesse processo, porque ele é um dos anjos, não só ele, mas um dos anjos que auxilia a eliminar essa ideia de escassez, por exemplo, tão introjetada na nossa consciência, que nós passamos a acreditar que a escassez é real e vivemos sob sua égide e vivemos diariamente tentando matar um leão por dia, quando na verdade nós deveríamos estar acarinhando esse leão. E é assim a nossa jornada. Assim como diz Alamiar na sua inspiração, que no silêncio da manhã, ao abrir os olhos, deveríamos agradecer e nos concentrarmos no limite, aquele limite estabelecido por nossas próprias convicções. Porque no momento em que nós pudermos de fato mirar nas nossas próprias convicções, tenho certeza que novos portais irão se abrir. E em abrindo novos portais, a nossa vida começa a enxergar a luz, a bendita luz do Eterno, a bendita luz do Criador, que nos abençoa diariamente, que nos conforta diariamente. E esse conforto é maior porque ele não vem de fora, ele vem de dentro,
da relação direta que estabelecemos com Ele em nosso cotidiano, vivendo e sentindo dentro de nosso cardíaco, dos nossos 7 chakras principais, ou até dos 12 Atlantes, toda a força e toda a potência e toda a luz. Não precisa ter tanto conhecimento, basta usar com sabedoria o conhecimento que já se tem. Agradeço de coração a sua presença e que Olã, neste dia 23, abençoe a sua jornada, os seus passos e se revele no seu interior com muito amor. Gratidão profunda e até breve.